Olá! No nosso último encontro, falamos um pouco do processo histórico da educação, de como que o docente está contextualizado nesse processo histórico e nos dias de hoje. Hoje, vamos tratar especificamente de um tema muito importante para o trabalho e principalmente para o trabalho do docente. Vamos falar de trabalho e afetividade. Trabalho do docente e afetividade. Todo trabalho envolve relações afetivas. Quando você trabalha com o outro, você faz trocas afetivas. E o trabalho do docente envolve muito mais ainda essas trocas afetivas que permeiam o trabalho em si. Não é verdade? Então, cursista, o trabalho do docente é um trabalho de cuidar do outro. Todo trabalho de cuidado tem muito afeto, muita emoção envolvida. E por que o trabalho do docente é um trabalho de cuidar do outro? Você cuida do aluno para que esse aluno seja um protagonista na sua vida. Você cuida do aluno para que o aluno descubra os seus potenciais para a vida. Você cuida do aluno para que ele obtenha o melhor da aprendizagem possível. Então, o trabalho do docente é um trabalho de cuidado. E todo trabalho de cuidado envolve muito os afetos humanos, as vontades humanas, o prazer. Então, quando falamos desse trabalho que envolve o afeto, temos que pensar que quando esses afetos não são bem canalizados, não são bem percebidos, eles podem desencadear processos de sofrimento. Assim como o trabalho pode ser gerador de prazer, de alegrias, ele também pode ser um trabalho que nos move para o sofrimento. É claro que isso vai depender de vários fatores, isso é multifatorial e vai depender de fatores internos e fatores externos. Então veja bem, quando falamos de afeto, temos que pensar que no trabalho do docente com o seu aluno, muito afeto está envolvido. Mas não é apenas o afeto que media essa atividade laborativa. Outros elementos estão implicados nesse processo de ensinar, nesse processo de educar, nesse processo de lecionar. Dentro da lógica capitalista, quantos elementos estão implicados no nosso trabalho? A remuneração, a carga horária, a burocracia, as diretrizes, as normas, as relações com chefia. Todos esses elementos estão intrinsecamente ligados ao ato de trabalhar, à produção do trabalho em si. Mas o que ocorre então? Ocorre que esses elementos mediadores de uma lógica, vamos colocar aqui, de uma lógica capitalista, eles impedem que a gente produza o afeto no ato de trabalhar. Então aí ocorre o conflito, quando o professor se sente impedido de depositar, de trabalhar com todo o seu afeto, com toda a sua afetividade, em função de elementos de uma outra lógica, que não é a lógica da produção do trabalho em si. Nesse momento, ocorre o conflito e daí pode acontecer o sofrimento psíquico. Ocorre que esse sofrimento psíquico, ele não é instalado de um dia para o outro. Levam-se anos para esse sofrimento começar a aparecer. Ele é um sofrimento silencioso, que dá sinais, mas muitas vezes sinais que não são percebidos pelo sujeito, pelo indivíduo, pelo próprio professor. E muitas vezes também não é percebido pelos seus pares, por quem está em torno desse trabalho. Mas ele está lá, se instalando, e ele vai aparecer lá na frente com sinais e sintomas bastante perceptíveis. Esses sinais e esses sintomas, eles podem ser físicos ou eles podem ser de ordem psicológica. Quais seriam os sintomas físicos? Dores pelo corpo, dores de cabeça,
insônia, emagrecimento e os sintomas psicológicos, o desânimo, a fadiga, o cansaço, até a aversão pela escola, até a aversão pelo aluno, até a aversão ao ato de lecionar. Todos esses sinais e sintomas são produzidos por uma síndrome que hoje a gente chama síndrome do burnout. O que é a síndrome do burnout? É uma doença instalada progressivamente no trabalhador e muito prevalente hoje no docente, no educador, porque é uma doença que está relacionada ao trabalho, às condições do trabalho. Quais são as causas? Essas que nós já estamos falando. São causas multifatoriais. Existem fatores internos e fatores externos que podem desencadear esse processo, essa síndrome. O burnout, a própria palavra quer dizer queimar-se, ou seja, a pessoa começa a se queimar, ela começa a perder a sua vida, ela começa a diminuir a sua chama, porque ela já não tem mais prazer naquela relação de trabalho, ela já não tem mais prazer na sua produção. Que fatores levaram a isso? Fatores internos e externos. Os externos nós estávamos falando, os externos que estão relacionados à nossa lógica, que não é a lógica do afeto, a lógica da produção do trabalho. A baixa remuneração, a sobrecarga de trabalho, políticas públicas que não são condizentes com a realidade daquele nosso aluno, com a realidade escolar, as relações de trabalho com as chefias, com os gestores, as relações com a equipe de trabalho, a pouca formação, a pouca capacitação do docente para lidar com situações do mundo contemporâneo, como, por exemplo, situações de indisciplina, de violência dentro da sala de aula. Então, todos esses elementos são fatores externos que podem ir aos poucos causando esse processo de adoecimento no professor. Claro que para esse processo acontecer, tem que haver também fatores internos desse indivíduo. E o que seriam esses fatores internos, né? Então, são pessoas que se cobram demais, são pessoas perfeccionistas, que quando tudo não sai da forma como gostariam, se frustram, né? São pessoas que desejam além daquilo que a sua capacidade pode fazer. Então, uma coisa é aquilo que nós podemos fazer, mas tem tantas outras situações em torno que podem contribuir para melhorar ou para agravar o nosso processo de trabalho, né? Então, esses fatores internos de alguns indivíduos podem desencadear esse processo de adoecimento que nós chamamos de síndrome de burnout. O professor, quando entra nesse processo de adoecimento, ele perde o prazer de trabalhar, ele perde o prazer, a motivação para estar ali com o seu aluno. Aquela profissão que um dia foi escolhida por um ideal, deixa de ser interessante. Quantas vezes nos deparamos com professores que já não têm mais vontade de ir à escola, que estão ali presentes, mas já não depositam mais o afeto naquela relação de trabalho. A desmotivação é tanta que é só a presença física. E aí a gente percebe que ele já está despersonalizado, ou seja, a pessoa está ali, mas ela não está inteiramente com toda a sua relação afetiva que poderia produzir muito mais do que simplesmente ensinar. Outra situação do processo de adoecimento é quando o trabalhador já não suporta mais essa situação e aí ele começa a se ausentar. São os casos de licença médica, que quantos professores se ausentam, têm que deixar de trabalhar por recomendação médica, por não suportarem
mais aquele trabalho, aquele ambiente de trabalho. Ou seja, chegaram num ponto em que não conseguem mais produzir. Os afetos ficaram bloqueados, a produção se esgotou e ele tem que se retirar de cena para cuidar de si e cuidar da saúde. Então, veja bem, nós temos situações dentro desse processo de adoecimento onde o trabalhador permanece insatisfeito, desmotivado, com desprazer, em pleno sofrimento, mas permanece. E ali ele já não produz mais como ele deveria. Ou nós temos situações onde o trabalhador, onde o docente se retira porque já não suporta mais tanta dor em permanecer numa situação de conflito, numa situação onde ele já não tem mais como se relacionar afetivamente com o seu objeto de trabalho, com o seu aluno, com a sua comunidade escolar. Então, são essas as situações que nós deparamos quando falamos de processo de adoecimento do docente. A síndrome de Burnout está muito prevalente na nossa escola, na nossa comunidade escolar, no nosso docente. Precisamos tratar disso com muito carinho, porque é algo que pode ser revertido, que pode ser minimizado, desde que todos tenhamos interesse em tratar dessa situação e não deixar o professor isolado em seu processo de sofrimento. Senão, poderemos levar a educação à falência, pois o nosso protagonista, o nosso ator, junto com o aluno, que também é um ator principal, mas o nosso protagonista, o condutor desse processo, está adoecido. Bem, para encerrar, vou deixar aqui um ponto de reflexão. Será que eu percebo esses sinais, esses sintomas, esse processo que vai gradativamente ocorrendo em mim ou no meu colega de trabalho? Será que eu me atento para essas questões no meu cotidiano? Até a próxima videoaula.